Boa tarde, meus caros espectadores. Tô aqui, eu sou Daniel Menezes, estou aqui para mais um episódio do canal Conformidade Fiscal, onde eu abordo alguns temas sobre justiça fiscal, cidadania tributária, entre outras questões que têm relação com minha atuação profissional e que eu acho que são importantes também para a gente construir um sistema mais justo, um país mais justo. Então, hoje eu queria falar para vocês, discutir, trazer algumas ideias sobre alguns conceitos básicos, né, no direito tributário, no debate tributário, que são os conceitos de capacidade tributária e proporcionalidade ou progressividade fiscais. E eu sei que eu já falei um pouco sobre capacidade tributária, né? Já expliquei em outros vídeos essa relação entre o que se paga e o que se obtém de renda, o que se ofere de riqueza. Né? Toda tributação é uma forma que o Estado tem de coletar riqueza no âmbito da sociedade, isso para estados capitalistas, né? Considerando que nos estados socialistas não haveria necessidade de tributação, porque o Estado é o próprio agente econômico, então a riqueza pertence, né, no modelo que a gente conhece de socialismo real, a riqueza produzida ela pertence primeiramente ao Estado, que depois reparte com os cidadãos, então não tem a necessidade de tributar, porque já seria, na verdade, o movimento contrário, né? O Estado coleta toda a riqueza produzida e reparte com os cidadãos. Esse é o modelo, grosseiramente falando, é o modelo cubano, é o modelo que vigorou, por exemplo, na União Soviética. Então, no Estado capitalista como o nosso, a riqueza ela é produzida, né, pela sociedade, as relações econômicas da sociedade, e o Estado então coleta uma parte dessa riqueza para financiar aquelas atividades que a sociedade entendeu que demandariam a figura centralizadora, a figura central de um Estado, de um governo, para realizar. Então, a nossa ideia de capacidade contributiva parte primeiramente dessa constatação mais ou menos elementar de que a gente tributa uma riqueza que foi produzida, que foi gerada, que foi acumulada, que foi consumida, enfim, a atividade tributária do Estado incide sobre uma riqueza real e ela deve espelhar tanto quanto possível a distribuição desta riqueza na sociedade, de modo que aqueles que tenham uma maior participação na produção, na acumulação e no consumo dessa riqueza, tenham uma participação também maior na tributação, né, na colaboração, digamos assim, com a tributação. Essa é uma ideia geral que, obviamente, tem uma série de críticas, na prática tem uma série de problemas. Mas esse é um conceito básico de capacidade contributiva. Eu tenho evitado nos vídeos fazer muita citação de artigos de lei ou de questões mais técnicas, né, para não cansar também aqueles que não são da área e não se interessam tanto por isso. Mas só para vocês entenderem, existe uma previsão na nossa Constituição de que a atividade tributária, né, o sistema tributário, tem como princípio geral essa figura da capacidade contributiva. Isso está lá no artigo 145 da Constituição, diz basicamente que o Estado, né, sempre que possível, cobrará impostos de forma personalizada, né? E que esses impostos vão ser ajustados, vão ser dimensionados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Então, isso em linhas gerais, o princípio da capacidade tributária. Notem que a capacidade tributária, ela lógico que é um referencial, né? Se você tem um tributo que não tem nenhuma relação com a manifestação de riqueza que aquele indivíduo, que aquele contribuinte apresentou, dificilmente você vai conseguir caracterizar esse tributo como um tributo de fato, você vai estar muito mais próximo da figura de uma espoliação. Então, esse princípio é um princípio básico
E é muito difícil a gente dizer que no caso X ou Y a capacidade contributiva não está sendo observada, né? É, isso praticamente não é que não aconteça, é que a gente pode discutir em que medida ela é observada. Porque assim, a gente não está tributando pessoas que não têm patrimônio algum, né? Que pessoas absolutamente miseráveis, que não recebem nada, né? Não oferem riqueza, não acumulam riqueza, não consomem riqueza. Essas pessoas seriam, na verdade, párias, né, sociais, pessoas que viveriam quase que num estado pré, né, pré-sociedade, um estado quase um estado de natureza. O cara, vamos imaginar que é uma pessoa que vivesse numa ilha, pescando e sobrevivendo daquilo que ela pescasse da água que caísse na chuva. E realmente ela não trava relações econômicas, ela não demonstra riqueza, né? Ela não manifesta riqueza em uma de suas formas, e aí, consequentemente, ela não pode ser tributada. Se ela for tributada, você não está tributando riqueza, consequentemente, essa pessoa não seria um tributo, e sim um confisco, um espólio. Mas isso não acontece. Então, o que a gente verifica na prática são diversas situações em que o tributo é mais ou menos graduado de acordo com a capacidade da pessoa, mas alguma capacidade sempre há, alguma manifestação de riqueza sempre existe. E a discussão, então, migra para. Deixa de ser uma questão de só tributar quem tem capacidade, porque isso acaba sendo uma coisa mais ou menos óbvia, e migra para uma questão de qual é a medida dessa capacidade, qual é a medida da contribuição justa. E aí é que entra um outro conceito que não se confunde com capacidade tributária, que é a progressividade dos tributos, né? Os tributos eles podem ser de 3 tipos bem básicos assim. Você pode ter um tributo linear. Tá? Um tributo linear seria aquele tributo que você paga o mesmo valor, não importa o tamanho da riqueza que você manifeste. Né? Então, a gente poderia imaginar que uma situação bem abstrata, né, em que o contribuinte fosse chamado a pagar um determinado valor, sei lá, R$ 2 por comprar carne. Não importa se ele compra peixe, frango, porco, não importa se ele compra 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 1 tonelada, ele paga aquela mesma quantidade. Se seria um tributo linear, isso não, na prática, isso não me ocorre agora uma situação concreta em que a tributação se dê dessa maneira, pelo menos em linhas gerais. A gente pode pensar em algumas exceções, um caso em que o fisco não consegue quantificar a operação econômica, ele arbitra um valor e tal. É muito raro. Isso seria muito injusto, daria margem para muita injustiça, porque de fato você não teria necessariamente uma relação entre a riqueza que a pessoa está manifestando e o que ela está pagando de tributo. O segundo caso, até mais comum, é o caso dos tributos proporcionais. Aquele tributo que normalmente se expressa em um percentual sobre a riqueza. E aí, esse tributo, quanto maior a riqueza da pessoa, o valor absoluto, né, a quantidade de dinheiro que estará sendo tributada, vai crescer na medida em que a riqueza seja maior. Então, a gente pode dar alguns exemplos aqui. Quase todos os tributos no Brasil são assim. Eu vou pegar um exemplo bem tranquilo, bem fácil. O IPTU, por exemplo, é um tributo proporcional ao valor do imóvel. Então, é natural, é razoável, é fácil de compreender que um imóvel que tem um maior valor, né, que vale mais, ele vai pagar um tributo maior. Isso é o que chama proporcionalidade. O próximo estágio, em busca, né, de uma capacidade de observar o princípio da capacidade contributiva na sua plenitude, o próximo estágio é o chamado a proporcionalidade, o tributo proporcional. Desculpa, o tributo progressivo. Esse que eu falei antes era o proporcional, e o tributo progressivo, a tributação progressiva, é o próximo estágio na busca aí da capacidade contributiva. Como que se dá a progressividade? No caso da progressividade, além do tributo ser expresso, né, numa
fração da riqueza, um percentual da riqueza. Esse percentual ele também varia de acordo com o tamanho da riqueza. Então, se a gente voltar, por exemplo, do IPTU e criar um IPTU hipoteticamente progressivo, existe previsão de progressividade do IPTU, tá? Mas é um pouco diferente desse caso que eu vou dar, desse exemplo que eu vou dar agora. Então, esse exemplo é hipotético. Então, vamos imaginar o seguinte, o IPTU começa lá com uma alíquota de 5%. Então, significa que a pessoa vai pagar 5% do valor do imóvel todo ano como IPTU. Só que, se ele for um tributo progressivo, não vai ser sempre 5%. Vai ser 5% para pessoas que tenham uma carteira de imóveis, né, um patrimônio imobiliário, até um determinado valor. Se a pessoa superar esse valor, a alíquota sobe também. Então, em vez dele pagar 5%, ele vai pagar 6%, ou 7%, ou 8%, e a alíquota vai subindo à medida que a carteira cresce. Isso é interessante, porque isso leva em consideração toda a riqueza do contribuinte e não cada bem individualmente. E isso uma ideia muito justa, porque a gente não pode, por exemplo, comparar, uma pessoa que tem um imóvel vale R$1 milhão, né? Ela vai pagar IPTU. Pode ter uma pessoa que não tem um imóvel de R$1 milhão, ela tem 100 imóveis de R$1 milhão, né? Onde ela não mora, obviamente, porque ela não mora em 100 casas diferentes, ela é um investidor imobiliário, né? Então ele tem R$100 milhões investidos. Se a gente olhar só para cada um dos imóveis, chamada tributação real, né? Ao contrário desse artigo que eu citei da Constituição, que fala os impostos terão caráter pessoal. O IPTU é um tributo que não é, em geral, não é via de regra pessoal, ele é um tributo real. Ele olha só para o bem, só para o patrimônio, né? Aquele bem individualizado. Então ele olha lá, esse bem vale R$1 milhão, a alíquota é X. Ele não leva em consideração o fato de que aquela pessoa talvez tenha 100 imóveis iguais àquele, cada um valendo R$1 milhão. Ela tem 100 milhões em imóveis. E para cada imóvel desses, ela vai pagar a mesma coisa que uma pessoa que só tem um imóvel onde ela mora paga. Então, aí reside a injustiça da coisa, porque as situações são diferentes. A situação de quem tem um imóvel que vale R$1 milhão e reside nele é muito diferente da situação de alguém que investiu em 100 imóveis de R$1 milhão cada uma e está construindo um patrimônio, uma carteira imobiliária como forma de investimento, né? O uso que ela faz dessa riqueza é diferente. A própria natureza dessa riqueza se modifica. Deixa de ser um patrimônio que a pessoa utiliza para a sua sobrevivência, né, para o seu sustento, e passa a ser um investimento, de fato. E quando a gente tem um tributo que é simplesmente real, que olha para o valor de cada bem e tributa aquele bem, ele não vê o conjunto e com isso não consegue perceber a diferença entre o cara que só tem aquele bem e o cara que tem um patrimônio monumental, né? Então, a progressividade da tributação e essa ideia que consta no texto constitucional de sempre que possível os impostos terem um caráter pessoal, ou seja, olharem para o conjunto do patrimônio da pessoa e não para os bens individualizados, tem como objetivo chegar mais perto de um ideal de justiça fiscal, um ideal de capacidade contributiva. É dizer, aquela pessoa que tem milhões de reais, 100 milhões de reais em imóveis, se a gente fizer uma conta aqui muito, muito básica, né? O cara que só tem um imóvel de R$1 milhão paga 1.000. O cara que tem 100 imóveis de 1 milhão vai pagar 100 mil, né? Porque ele tem 100 imóveis. Ainda assim, se a gente pensar em termos de justiça, não parece justo que uma pessoa que só tem um bem, um patrimônio, um bem que constitui todo o seu patrimônio de R$1 milhão, tenha que pagar sobre este patrimônio a mesma alíquota de um camarada que tem um patrimônio de 100 milhões de reais. São situações muito diferentes. Então, a ideia da progressividade é essa, é o percentual subir conforme o patrimônio cresce também. Aí é preciso explicar um último detalhe sobre a progressividade antes da gente pensar nas aplicações dela. Quando a gente fala em diferentes alíquotas para diferentes patrimônios, nós não estamos dizendo que todo o patrimônio da pessoa vai sofrer a incidência da alíquota máxima.
o sistema progressivo não é isso. Então, a gente tem o imposto de renda, é progressivo no Brasil, ainda que pouco, mas ele é progressivo. E como que ele funciona? Você pega o patrimônio daquele cara lá dos 100 milhões de reais em imóveis e vamos imaginar que o IPTU fosse progressivo nesse caso. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que a primeira alíquota seja até 1 milhão de reais é isento. Então, significa que aquele cara que tem um patrimônio de 1 milhão ou esse que tem um patrimônio de 100 milhões, o primeiro 1 milhão a gente vai tirar da conta, porque é isento. Então, aquele cara que tem um patrimônio só de 1 milhão de reais não vai pagar nada, porque é isento. O outro é como se o patrimônio deles fosse só 99, porque o primeiro 1 milhão aqui da base, a gente já falou, essa faixa, por isso que a gente fala em faixas, essa faixa é isenta. Aí vamos supor que a segunda faixa vai pagar 5% entre 1 milhão e 10 milhões. Então, você vai pegar entre 1 milhão e 10 milhões, são 9 milhões, e vai aplicar 5% de 9 milhões. Isso é o que ele vai pagar na segunda faixa. Na terceira faixa, vamos imaginar que seja entre 10 milhões e 50 milhões. Então, são 40 milhões na faixa, né? De 10 a 50, são 40 milhões. Então, nessa faixa, ele paga 6%. Então, a gente vai pegar 40 milhões, que é o tamanho dessa faixa, e vai multiplicar por 6%. Vai dar um valor para aquela faixa. Aí você vai passar para a próxima faixa. E assim sucessivamente. Então, você vai calcular o tributo em cada faixa. Vai pegar o patrimônio dele, vai fatiar em faixas e vai calcular o valor do tributo em cada faixa. Lógico que as faixas que ele preencheu, né, aquelas camadas que ele completou, que ele ultrapassou, estão completas. Então, você vai aplicar o percentual sobre o total da camada. E assim, para todas as camadas, só na última é que talvez ela não esteja completa, e aí o valor daquela faixa vai ser bem personalizado para ele, né? Vai ser específico para o caso dele. As outras faixas todas vai ser um valor mais ou menos padrão. E aí, quando você fizer o cálculo de cada uma dessas faixas, no final você vai somar todas as faixas, e aí você vai ter o valor do tributo a ser pago. Então, esse é o modelo de tributação progressiva. Isso explica, por exemplo, vocês vão ver num outro vídeo que eu vou postar, que vários países já trabalharam com alíquotas de tributos muito altas, 80%, 85%, 90%. Imposto de renda, isso. Eu estou falando de França, estou falando de Europa, de Inglaterra, estou falando dos Estados Unidos. Eu estou falando de países que não são ditaduras que oprimem a economia. Não estou falando disso, eu estou falando de países capitalistas. Eu estou falando de países capitalistas no século passado. O século passado significa pós-guerra, 1950, 1960, né? Até 1970. A gente tinha alíquota máxima de imposto de renda na Inglaterra, por exemplo, de 89%. Aí alguém vai falar, pô, mas peraí, o cara pagava 89% do salário dele em imposto de renda? Não. A alíquota era progressiva. Então, naquela primeira faixa lá da base, o cara não pagava nada, ele era isento. Na segunda faixa, ele pagava 1%, 2%, eu não sei ali a tabela toda de cabeça. Na terceira faixa, ele pagava um pouquinho mais. E ia, de modo que assim, o cara que tinha uma renda mensal superior a, sei lá, 10 milhões de libras esterlinas, esse pagava nessa faixa 89%. Então, não pense assim, quando a gente fala, tributo progressivo, a alíquota máxima é de 89%. Não quer dizer que uma pessoa rica vai pagar 89%. Isso não acontece, não é assim que funciona o modelo. Hoje, por exemplo, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil é 27,5%. Tá? Essa é a alíquota máxima. Mas uma pessoa que não tenha nenhuma dedução, uma pessoa que pague de fato a alíquota completa, né? Ou seja, a alíquota incida integralmente no salário dela, e ela tem um salário que atinja essa alíquota, ela não paga 27%. A alíquota efetiva dela, que é a soma do que ela paga em todas as faixas, dividido pela renda total dela. Isso é a alíquota efetiva do imposto de renda. A alíquota efetiva dela é menor que 27,5%. Né? A minha, por exemplo, é 18%. Então, isso mostra que é errado a gente achar que quando pessoas que têm uma visão progressiva do sistema tributário sugerem alíquotas de 70%, 80%, que a gente está propondo que a tributação
seja de 70% da riqueza que a pessoa possui. Ninguém está propondo isso, isso seria de fato um confisco. Inclusive, tem decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, dizendo que se você tiver um tributo que é tributo simples, não pena, não multa, não penalidade. Se você tiver um tributo que o peso dele sobre a riqueza que está sendo tributada superar 50%, esse tributo deixa de ser tributo, ele perde a natureza de tributo e se torna confisco. Então, ninguém está propondo confisco quando fala que a gente precisava ter uma alíquota de imposto de renda de 70%. Porque a gente está falando na alíquota máxima. Só um percentual muito pequeno de pessoas vão pagar essa alíquota máxima e ela não vai pagar essa alíquota máxima sobre toda a renda dela. É só sobre aquela parcela da renda que estiver na faixa máxima de incidência. É muito diferente. Então a gente não pode aí ser seduzido por discursos de medo, né? Discursos alarmistas de que o deputado fulano de tal está propondo confiscar 80% do salário das pessoas. Não é isso, por favor. Né? Entendam que o sistema de tributação progressiva não é esse, não é isso que ele diz. Então, com base nisso, a gente tem aí algumas situações para debater. A principal delas é as pessoas terem consciência de que no Brasil o único tributo que é efetivamente progressivo é o imposto de renda. Tá? Todos os outros ou são proporcionais, como é o caso, né, do ICMS, enfim, a tributação sobre consumo toda é uma tributação proporcional, né, e boa parte dos demais tributos, né, também é proporcional. IPVA, IPTU, ITR, etc, etc, etc. Então, todos esses tributos são, via de regra, proporcionais. O outro caso são proporcionais. O outro caso de progressividade que existe é a alíquota de contribuição social, né, para a Previdência, paga sobre o salário. Os trabalhadores pagam alíquotas proporcionais, varia acho que de 6 e alguma coisa até 11. Eu não tenho os números de cabeça e também não acho que seja o foco dessa explicação. Esses são os dois casos mais clássicos de proporcionalidade. E aí o que se discute é outros casos deveriam existir. Por exemplo, o IPTU poderia ser mais progressivo do que ele é. Hoje existe progressividade do IPTU no tempo. Né? Se o imóvel ficar desocupado, ele pode a alíquota, o percentual do imposto pode ir aumentando ano a ano para estimular o dono do imóvel a ocupar o imóvel. Mas é uma situação um pouco diferente da que eu estava tratando com vocês. Ela não tem tanto a ver com capacidade contributiva e sim com função social da propriedade. Então, o IPTU poderia ser progressivo. O próprio imposto de renda de pessoa física poderia ter alíquotas maiores, o que tornaria ele mais progressivo, e ele poderia também reunir todas as rendas. Como eu menciono em outro vídeo, tem algumas rendas que não entram no cômputo da riqueza total da pessoa para classificar ela nas alíquotas. Né? São as chamadas rendimentos com tributação exclusiva / definitiva. Esses tributos, esses investimentos, mesmo que o cara ganhe R$1 bilhão, aquele tributo, o imposto de renda sobre aquele tributo, ele é fixo, é sempre 15%, é a alíquota mais comum, há outras, mas é sempre 15%, mesmo que o patrimônio do cara seja R$1 bilhão. Então, assim, isso é injusto. Né? Isso viola o princípio da pessoalidade e da proporcionalidade, porque você está tratando esse camarada que investiu R$1 bilhão com a mesma alíquota que você está tratando o outro que investiu R$100. Então, esse tipo de discrepância que se busca corrigir. Outro tributo que é muito pouco progressivo, aliás, não é nada progressivo no Brasil, é o imposto sobre a tributação sobre herança. Também tem casos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Suécia, de tributação sobre a herança muito mais alta do que no Brasil, no que se refere à alíquota máxima. Então, assim, falar, olha, o cara que transmite para os descendentes dele, para os filhos, enfim, um patrimônio de R$1 milhão, talvez não seja nem justo ele pagar tributo. Agora, uma pessoa como um bilionário desse que a gente ouve falar aí, né, que transmite para os filhos
bilhões de dólares não pode pagar a mesma alíquota do cara que transmite 2 imóveis, né? E isso, nos próprios Estados Unidos, é mais progressivo do que no Brasil, o que explica bastante porque que a maioria desses bilionários criam fundações em vez de deixar a maior parte do dinheiro deles como herança. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, assim, a ideia que a gente que pensa o direito tributário, o sistema tributário, em busca de justiça, a ideia é, primeiro, aumentar o número de tributos que sejam progressivos, né? Não ficar só restrito ao imposto de renda, mas aplicar progressividade a outras manifestações de riqueza, principalmente aqueles tributos que incidem sobre patrimônio. É muito difícil e talvez não seja aconselhável a gente aplicar progressividade sobre consumo, mas sobre patrimônio, então a gente tem aí PVA, IPTU, ITR, o imposto sobre grandes fortunas, que vai ser assunto aí de outro vídeo nosso. Então, esses tributos que são considerados tributos sobre patrimônio e renda, imposto de renda, pessoa física e jurídica, esses merecem sim ser todos eles progressivos, né? O imposto sobre transmissão de herança, que é um tributo que incide também sobre patrimônio, merece sim ser progressivo. E não sou eu só que digo isso, várias pessoas dizem isso, e a referência mais famosa é o estudo do Thomas Piketty, que fala sobre progressividade de imposto de renda e de heranças, né? Além disso, além da gente aumentar o leque, né, de tributos que poderiam ser progressivos e deveriam ser progressivos, outra coisa que a gente defende é que essa progressividade seja mais acentuada, que exista uma escada mais longa, né, entre a alíquota mínima e a máxima, né, e que essa alíquota máxima, esse último degrau da escada, seja mais alto. Hoje a gente tem no imposto de renda a faixa isenta, a faixa de 7, a faixa de 15, a faixa de 22, a faixa de 27, 5 faixas. E os números estão aproximados, tem valores quebrados aí. Mas, enfim, a gente tem 5 faixas que variam de 0 a 27,5%. São poucas faixas e há uma amplitude pequena. O que eu defendo e outros defendem é que a gente tenha, talvez, 10 faixas variando de 0 a 70%, a 80%. Né? De forma que o peso que cada um suporta do tributo seja, de fato, progressivamente relacionado ao tamanho do seu patrimônio. Essa é a ideia de progressividade fiscal que a gente defende aí quando discute esse tema. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado e aí possam participar dessa discussão sobre progressividade nos tributos A, B e C, entendendo melhor a dinâmica desse sistema. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não deixem de se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda, e de curtir o vídeo para dar aquela força e essas ideias circularem cada vez mais. Obrigadão.